pessoal, boa noite, Andréia. Tudo bem? Boa noite, e aí? Ansiosa, né? Iniciando essa live hoje, que a gente quer saber como que começou essa carreira da Sheila, qual que foram os desafios dela, quais foram os sucessos que ela tem hoje, né? Aí, porque tudo parte de um começo, né? Tudo parte de algo para você estar iniciando. E hoje ela vai estar contando pra gente como que foi, como que ela começou a essa carreira linda de maquiadora, quais foram os seus desafios, né, durante esse tempo. E a gente vai estar passando aqui pra vocês. E pra Sheila, pra nossa convidada maravilhosa. Isso aí, gente. Então, eu vou deixar a Sheila começar já a falar e começar a contar a história, porque senão não vai dar tempo, que vai ser pouco tempo aqui pra ela contar tudo que ela já viveu. Então, vamos lá, Sheila, pode começar. E é muita coisa, tá? Como tudo começou? Então, quando tudo começou, caraca, gente. Desde quando eu nasci, pode? Pode. É bem isso mesmo que o povo quer saber. É dos podres, né, que eles querem saber, não é? É por isso que a nossa vida, ela é uma fotografia e é um filme que nós vivemos, né? E tudo que nos faz lembrar, né? E todas as nossas vezes, as nossas vitórias, tudo que passa com nós, a gente, mesmo que seja ruim, mas através daqueles erros, né? A gente aprende e leva para nossa vida. Então, Sim. assim, vale a pena a gente relembrar isso, viver isso, e tá guardando isso, né, para toda a nossa vida, porque é através disso que a gente passa para as outras pessoas, espelha as outras pessoas, incentiva elas a viver isso, a querer também algo a mais, né? E através da nossa vida que a gente consegue transformar a vida do outro, né, gente? É verdade, servir de exemplo, né? Quem sabe alguém aí que está ouvindo e vendo a gente serve de uma inspiração ou motivação, né? Porque chegar até aqui realmente, gente, é muita força de vontade, muita perseverança e eu sou fominha. Amo o que eu faço. Mas primeiro, deixa eu contar desde o início. Pra falar a verdade, eu nunca me via trabalhando em salão. Já vou falando logo. Mas quando eu era criança, eu sempre pensava que eu queria ser estilista. Você acredita? Eu gostava de desenhar, estilista, poeta. Eu tenho vários poemas escritos. Eu tenho vários desenhos de roupas desenhadas. Mas eu venho de uma família muito humilde. Humilde mesmo. Pra gente não falar pobre, né? Sou filha da Ângela, né? Que a Ângela, a dona Ilza, a maioria que já conhece. E tenho mais duas irmãs, que é Eliana e Daniela, que elas aparecem no meu Instagram e no Face de vez em quando. Elas são minhas estruturas, minha rocha. E assim, quando eu tinha de 13 a 14, 15 anos, eu desenhava nos painéis de isopor, fazia os aniversários das crianças, desenhava o time do Flamengo, a Pequena Sereia, o Simpuf, tudo eu fazia para quê? Decorar o painel dos aniversários das crianças. Mesmo com essa idade, eu já fazia meu dinheirinho. E o engraçado é que o dinheiro que eu fazia na época, às vezes que eu ganhava assim, né, de trabalhar, eu comprava tudo de caixa de bombom. Só vinha uma, né, caixa de bombom. Mas é o que podia comprar na época. Por quê? Quando a gente... Difícil, né? Os tempos difíceis. Era. E assim, bombom, maçã, uva, né, era pra gente rica, né, e nós era pobre. Mamãe, tadinha, tinha condições só de comprar mesmo arroz, feijão grosso, que ela falava, né? E era complicado, enfim. Se quebrava um chinelo, ela botava prego para durar até o fim do mês, quando ela recebesse, para poder comprar mais outro chinelo pra gente. E moleca, né, brincava na rua, vivia cheio de barro para baixo para cima. Já andei de carrinho de rolimã, soltava pipa,
Assim, a minha infância foi bem aproveitada, assim. A gente tinha pouca coisa, né? Mas o pouco pra gente era muito. Era muito. E era e sou, graças a Deus. Cada um no seu tempo e na sua época. Bacana, né? E isso serve. É gostoso relembrar. Né? Nossa! Às vezes a gente chorava por ver uma criança comendo um biscoito recheado, né? E não poder ter porque não tinha condições de comprar. E assim, a mamãe fazia o possível para sustentar 3 bocas sozinha. Ela é mãe solteira, foi mãe solteira e criou as 3 filhas junto. O máximo que ela pôde, ela deu de escola, educação, respeito e amor a Deus. E os princípios dela foi esse. Importante, né? Ela não tinha estudo, mas esses princípios e valores, respeitar as pessoas, dar sim respeito, respeitar os mais velhos, ter amor ao próximo. Isso tudo, graças a Deus, a minha mãe, minha avó, minhas tias ensinaram pra gente. Enfim, então, o meu sonho não era esse. Meu sonho era caminhar para outro. Enfim, aí com mais ou menos, quando eu terminei o magistério, fui fazer o primeiro ano. Na época a gente tinha que escolher ou o primeiro ano, que era para escolher administração ou contabilidade, e magistério, mas só que o magistério era só à tarde. Quando eu cheguei no ensino médio, eu reprovei no primeiro ano, por, né, bagunçar demais. Arteira, né? Fala aí, pessoal, vocês eram arteiro também? Estava na escola. Aí, mas não, foi a matemática. Nossa, a matemática no primeiro ano era difícil pra caramba, tá? Aí, o que aconteceu? Eu fui pro magistério. Lá eu conheci também pessoas maravilhosas que são minhas amigas até hoje, tá, Andréia? Somos amigas, temos o grupo até hoje. E no magistério tinha... Isso aí, as amizades, né, da infância a gente leva por toda a vida. Leva. E continuamos, tá? Enfim, fui fazer magistério e lá eu estudava de manhã, de tarde e de noite, porque tinha que fazer reger, tinha que estudar à tarde os trabalhos, eu acabava estudando e trabalhando à noite. E nessa época eu fui morar com a minha irmã Eliana. E assim, ela sempre nos apoiou. A mamãe casou com uma outra pessoa. Ele tinha 5 filhos e mais 3, pensa, 8 na mesma casa. Mas aí eu fui morar com a minha irmã Eliana. Muito filho, hein? Né? Aí eu fui morar com a minha irmã Eliana, fazendo magistério, estudando, e ela apoiava a gente em tudo, graças a Deus. Eu sou a do meio, a Eliana é mais velha e a Dani é a mais nova. Então, o que aconteceu? Eliane, desde os 12 anos de idade dela, que ela trabalhava já em salão. Ela já era apaixonada nessa área. E como eu já morava com ela, comecei a ver a vida dela, eu sempre pensava assim, eu não quero essa vida pra mim não, eu vou estudar. Hoje Eu quero trabalhar por conta. mas ela ajudava a gente, sustentava a gente. Eu e a minha irmã mais nova, mamãe trabalhava com costura, tadinha, mas era só mais pra ela, né? E a família pequena que ela tinha adquirido. Enfim, o que aconteceu? Fui fazer magistério, terminei o magistério. Nisso que eu terminei o magistério, fui trabalhar no comércio. E meu primeiro emprego foi na Espaço Original. Eu fui trabalhar temporário. E de lá elas me indicaram para uma outra loja que eu fui trabalhar. Isso, é por isso minha irmã me chamando pra, né, sempre de vez em quando me chamava para trabalhar, ela trabalhava em outro salão. Aí, nisso que ela trabalhando em outro salão, ela sempre me chamava, vamos lá lavar a cabeça, vamos. Aí, às vezes, a dona me dava um troco, só que ela queria mais pra mim. E ficava meio assim, pensando o que ela ia fazer. Ela viu o potencial em você, né? Sim. E você não via isso. Não, porque eu pensava assim, eu vou estudar, se Deus quiser fazer a faculdade, vou trabalhar. O que aconteceu nesse intervalo? Eu engravidei.
Eu falei que eu não ia chorar. Aí os finais de semana eu ia ajudar ela, né? E mesmo assim eu... Muda tudo na nossa vida, né? Nossa! Muda tudo. Você me dá um lenço, amor? Eu tenho ele na gaveta. Eu trabalhava no comércio, final de semana ia ajudar ela às vezes, quando ela, né, pedia. E eu gostava de ver ela, o amor que ela tinha. Como eu disse pra ela que nunca ia trabalhar nessa vida, porque ela chegava muito tarde em casa. Eu ajudei também a criar o Robert, que é o meu sobrinho mais velho hoje. E como ela chegava às vezes 11 horas da noite, meia-noite, eu falei assim, eu não quero essa vida não, eu quero ter mais sossego. Vida difícil, né? Você fala, eu quero ficar sossegada. É. E vendo ela, assim, trabalhava, mas eu sabia, ela tinha a condição boa e eu ainda não tinha nada. Só que trabalhava naquela época, ganhava um salário de R$260, que era o valor que o comércio pagava, né? De lá, mesmo assim, de lá, o que eu fiz? Engravidei, trabalhei no comércio, né? A dona onde eu trabalhava brigou comigo porque eu engravidei, mãe solteira. E mesmo assim eu aguentava calada, porque, né, a gente precisa trabalhar. E eu falei assim, nesse momento eu preciso trabalhar mais, porque eu tenho que criar uma filha. E agora a responsabilidade mudou. Eu tinha que ser mais forte, eu tinha que crescer e ser a melhor mãe do mundo, ou pro meu filho ou pra minha filha. Ser mãe solteira não foi fácil. Foi bem difícil. Filha, você não tá vendo isso, né? Ser mãe solteira não foi... Ela veja, que ela saiba, né, que você lutou por ela. Sim. É bem difícil. Porque, né, É bem difícil ser mãe solteira. Mas mesmo assim eu tinha que agarrar com todas as forças, unha e dente que tivesse, para ser forte e dar o melhor para ela. E fiquei com medo da história repetir, de ser mais uma mãe solteira na família. Enfim, aí eu fui trabalhar no comércio. A minha tia montou uma empresa e pediu para mim ser secretária dela. Os filhos tá caindo não, né? Tá. Então, aí eu fui trabalhar no polo industrial, na época, como secretária. E lá o salário aumentava tipo assim, R$30, eu acho, salário de secretário de indústria, né? E eu já tinha a Júlia, bebezinha. Mas tudo que eu fazia, ou eu comprava só pra ela e nada pra mim. Então, sapato tinha que durar um tempão. Eu pedia uniforme pra não ter que comprar roupa, porque ela tava em fase de crescimento. E ainda assim eu tinha... O quê? E ainda assim eu tinha que alimentar ela. Pra falar a verdade, eu nunca entrei em detalhes em lugar nenhum, ou rede social, ou falar com alguém esses detalhes mínimos, né? Que me faz reviver essa história. Mas isso assim, eu não lembro... Eu não lembro com dor não, tá? Eu lembro como um jeito assim, graças a Deus eu venci. De felicidade de você ter conseguido, né? De ter lutado por isso e conquistado, né? E é isso, pessoal, que a gente quer passar para vocês. Que às vezes a nossa dor hoje, ela pode ser seu sucesso amanhã. A nossa dor hoje vai te impulsionar a você ser alguém forte, alguém com garra, determinação, que vai conquistar algo muito melhor que você tem hoje. Sim. E a Geilinha, ela tá aqui, ó, de prova que ela conquistou isso, que ela foi guerreira, que ela, né, foi firme em suas decisões e lutou por algo que ela queria dar o melhor, né, para sua filha. Ela queria ser uma mãe melhor para
Sim,